Boa noite a todos e todas que participam dessa atividade. Quero dizer que é uma satisfação enorme participar. Queria agradecer o convite à Editora Expressão Popular, à Escola Nacional Florestan Fernandes e à Escola Nacional Paulo Freire. Obrigado pela bela iniciativa e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, estar aqui falando de Comuna de Paris, neste Brasil que nós vivemos, em que ontem e hoje nós estamos vendo cenas patéticas de um general depoente na CPI. Isso é uma demonstração que nós podemos estar aqui falando da Comuna de Paris, é uma demonstração da democracia, daquilo que nós conseguimos, com muita luta, preservar dos espaços democráticos que nos permitem tocar em questões absolutamente centrais para a nossa luta. A Comuna de Paris, nos seus 150 anos, a gloriosa Comuna de Paris, deve ser celebrada, deve ser lembrada, deve ser estudada, para conhecermos a sua história e o seu legado, que é o foco principal dessa nossa conversa. Comuna de Paris, que foi, nas palavras emblemáticas e definitivas de Marx, na obra clássica, que é a obra de maior projeção editorial, A Guerra Civil na França, que é uma análise, um balanço histórico crítico da Comuna de Paris, dos episódios que se desenrolaram, do seu desenvolvimento, do seu desfecho. Comuna de Paris, nas palavras de Marx, que é a forma política enfim encontrada. A forma política enfim encontrada. O século XIX todo, os lutadores e as lutadoras sociais, marxistas ou não, buscaram encontrar uma forma política que substituísse o Estado burguês, o Estado moderno, o moderno Estado burguês. Uma luta que fizesse com que os trabalhadores galgassem um patamar superior, muito superior ao que a ordem burguesa pode oferecer, que oferece nos seus limites, em condições muito restritas e a depender das condições nacionais, possibilidade de emancipação política, mas nunca coloca possibilidade de emancipação humana. E a luta dos trabalhadores é exatamente a luta pela emancipação humana. A forma política que se busca e que tem alguns ensaios ali mesmo no meados do século XIX, lá na luta dos trabalhadores da Silésia, em que Marx vai retratar nas glosas críticas, a forma política que é tentada na Primavera dos Povos, na luta que começa na França, no junho de 1848, que se desenvolve em fevereiro de 48, em junho de 48, depois vai para a Alemanha já em março, e o seu desfecho final em 1849, forma política que mostra que o proletariado ainda não estava maduro nas lutas de 48 e 49 para encarnar o protagonismo e não ser carreado pela burguesia. Foi uma política que, no balanço de Marx aos seus camaradas da Liga dos Comunistas, na famosa mensagem de 1850 do Comitê Central à Liga dos Comunistas, Marx vai identificar que os trabalhadores precisam construir lutas autônomas, radicalmente autônomas, precisa construir meios materiais próprios, meios de formação como este, escolas de formação política. Balanço que Marx vai fazer da dualidade de poderes que se estabelece e o que pode fazer os trabalhadores o que pode fazer o proletariado diante da dualidade de poderes. Os trabalhadores
quais são os limites para as alianças. Foi uma política que, enfim, em 1871, contrariando todas as possibilidades, porque as possibilidades eram as mais adversas, o povo insurreto de Paris, as camadas trabalhadoras, à frente as camadas trabalhadoras, camadas médias urbanas, apoiaram o levante que levou à proclamação da Comuna de Paris. Todos e todas sabem que os precedentes históricos são muito importantes para entender o desenvolvimento, o desfecho da Comuna de Paris. O 18 de março de 1871, em que a bandeira passou a tremular, a bandeira vermelha, no Hotel de Ville. E os precedentes históricos, eles mostram um acirramento das contradições capitalistas. Por um lado, o desenvolvimento do capitalismo na sua fase concorrencial alcança patamares muito superiores e nós já estamos no início de uma transição para uma outra época, a época dos monopólios. Isso significa que o desenvolvimento das forças produtivas alcança um outro patamar. Quero lembrar a todos e todas que, na França, 2/3 da força de trabalho está vinculada à grande indústria. Então, é um proletariado vigoroso, já em 1870, na entrada dos anos 70. A transição da época concorrencial para a época monopolista, que vai trazer o imperialismo como estágio superior do capitalismo, a transição assinala um patamar superior da própria grande indústria, em que os investimentos pesados em capital constante, em maquinário, em máquinas, equipamentos, vai fazer com que o exército industrial de reserva aumente, porque a composição orgânica do capital vai se modificar. E os antecedentes históricos mostram uma França de Luiz Bonaparte, o pequeno Bonaparte, o falso Bonaparte, Le Petit Bonaparte, uma França decadente, um governo decadente, com forças produtivas desenvolvidas, um proletariado vigoroso, um governo que enfrenta insatisfações internas para todos os lados, inclusive das classes dominantes, que enfrenta greves, protestos de rua, pela proclamação da República, pela instauração das medidas democráticas, pelo fim do Segundo Império, encabeçado por Luiz Bonaparte desde os anos 50. Uma França que está ávida por deslocar os seus problemas internos para fora. Uma França que está ávida a incendiar o chauvinismo francês, o orgulho nacional francês. E uma Alemanha em franca expansão, uma Alemanha que vem de uma guerra, que vem de guerras expansionistas e que vem de uma guerra em 1866-67 contra o Império Austro-Húngaro, em que sai vitoriosa e anexa territórios. Uma guerra em que ficou claro para toda a Europa naquele momento que está surgindo ali um imperialismo expansionista alemão, que já é de novo tipo, que já é de uma época nova da história do capitalismo. Uma Alemanha de Guilherme I e de Bismarck que está sedenta por guerra, que está sedenta por se expandir mais, que está sedenta também para deslocar os seus problemas internos, porque a Federação da Alemanha do Norte contrariava os interesses do Sul, que estava sedenta por deslocar os interesses, as contradições internas para fora, e uma guerra seria muito bem-vinda. A Guerra Franco-Prussiana atendeu aos interesses confessos de Luiz Bonaparte e aos interesses inconfessos de Bismarck. A guerra, como Marx anotou em mensagens anteriores
a que acabou sendo publicada na Guerra Civil. Na primeira mensagem, uma guerra em que Marx via uma guerra dinástica, uma guerra de impérios, e que os trabalhadores não tinham nada a ganhar, e que a AIT, a Internacional, a primeira Internacional, devia se bater pela paz e pela solidariedade internacional. Aliás, premissas e princípios que estão consignados no Manifesto Inaugural da AIT em 1864, desde já. Uma guerra em que Marx, depois da decisiva Batalha de Sedan, em que o exército francês é derrotado pelo exército prussiano, pela artilharia pesada e organizada e massiva do exército prussiano, na Batalha de Sedan, no início de setembro, em 2 de setembro, e Marx vai dizer que essa guerra agora vai deixar de ser uma guerra defensiva para se tornar uma guerra expansiva, uma guerra em que a Alemanha deve avançar sobre a França, uma guerra em que Guilherme I vai cinicamente dizer que é uma guerra contra as agressões de Luís Bonaparte, não uma guerra contra o povo francês. E é uma guerra em que Luís Bonaparte, derrotado e preso covardemente, uma guerra em que a Alemanha faz 100 mil prisioneiros do exército francês, uma guerra em que Bismarck soube atiçar o orgulho nacional ferido dos franceses, soube atiçar até o ponto que curvou os segmentos mais covardes, mais criminosos das classes dominantes francesas, a começar por aquele que vai encabeçar o governo provisório que se instaura já em setembro, 18 de setembro de 1870, que se chama Thiers. Thiers, que é conhecido desde 1830, na Revolução de 1830, que instaura uma monarquia constitucional e supera a restauração que vinha de 1815. Thiers, que é conhecido pelas suas posições de ódio à classe operária nas batalhas de 48 e 49. Thiers, um homem que jamais poderia encabeçar um governo de defesa nacional, de defesa dos interesses nacionais, é o homem que vai encabeçar o governo provisório. E o governo provisório que, em sua Assembleia Nacional, assume um caráter extremamente conservador. Dos 750 membros, quase 500, 450 e poucos, quase 500, é formado de forças conservadoras, inclusive forças restauracionistas, forças orleanistas, que vinham de outras batalhas, forças que representam a nobreza fundiária que resiste, força que representa os resquícios das velhas classes feudais em França, e, por outro lado, forças muitíssimo moderadas dos republicanos burgueses, os mesmos já que passaram pelas revoluções de 48 e 49, os mesmos que aprenderam ali a alimentar o ódio pelo povo, o ódio pela classe operária e o medo terrível pela revolução. Medo terrível pela revolução que os fizeram se aliar com as forças mais retrógradas, medo terrível da revolução que tornou esse governo provisório de defesa nacional em um governo provisório de traição nacional. Forças retrógradas que despertaram nas massas parisienses. É importante lembrar que, em Paris, 40% dos votos para a Assembleia Nacional, que se formou ali em setembro de 1870, são votos de socialistas, para os socialistas. E 90% do povo de Paris é contra o armistício que foi combinado, que foi assinado entre a França e a Alemanha, que, na verdade, é uma rendição em que a Alemanha coloca exigências indenizatórias milionárias, anexa territórios, Alsácia e Lorena,
e ainda determina as condições das eleições. E Thiers é a figura central aí. Ora, esse fermento de coisas, eu comecei pelas questões econômicas, as contradições capitalistas de uma outra época que está surgindo. Todo mundo sabe que 1873, a grande, profunda crise de 73, vai assinalar o ingresso mais rápido para a era monopolista. Mas os seus ensaios estão sendo colocados. As contradições econômicas, um novo tipo de proletariado temperado pelas lutas de 48, 49, mais qualificado, quantitativamente significativo, metade, mais da metade da classe trabalhadora francesa, camadas médias urbanas insatisfeitas, trabalhadores nessas condições, vivendo ainda a expansão do exército industrial de reserva, pelas condições que eu falei da expansão do aumento da composição orgânica do capital, que substitui trabalho vivo por trabalho morto, que expulsa o trabalhador do processo produtivo. Junta isso com os interesses nacionais franceses aviltados, uma guarda nacional, aquela velha guarda nacional que vem da grande Revolução Francesa, uma guarda nacional que passa a se voltar contra o exército francês, que capitula. Eis aí os fermentos para a fagulha se espalhar num campo que está prestes a ser incendiado. Tudo isso, apesar das condições adversas dos trabalhadores, porque os trabalhadores, ao declararem a comuna, eles estariam declarando um enfrentamento direto com contornos de guerra civil contra o exército francês, com o apoio do exército prussiano. A situação que se coloca em Paris, ali mesmo antes do 18 de março de 1871, quando se proclama a Comuna de Paris, a situação que se coloca em Paris é uma Paris do povo, de um lado, e uma Paris das classes dominantes em Versalhes, que entre 8 e 18 de março, ali já pressentindo a proclamação da Comuna, as camadas dos trabalhadores, as camadas médias urbanas incendiadas, massas nas ruas pedindo, repudiando o armistício, repudiando a capitulação, as classes dominantes, segmentos mais significativos das classes dominantes, se refugiam em Versalhes. Então, em 18 de março, nós temos a proclamação da Comuna de Paris. Nós temos três momentos históricos importantes para poder entender os antecedentes, o desenlace, o desenvolvimento e o desfecho da gloriosa Comuna de Paris. O primeiro momento vai justamente da queda de Luís Bonaparte, do Segundo Império, em 2 de setembro, na Batalha de Sedan, da formação do governo provisório, logo ali, 4 de setembro, até a vitória das forças conservadoras nas eleições de fevereiro de 71. Essas eleições que foram dominadas pelas forças conservadoras. Então, o primeiro momento histórico é esse que vai da queda do Luís Bonaparte, Segundo Império, da formação do governo provisório encabeçado por Thiers, até a vitória das forças conservadoras em fevereiro de 1871. Nesse interregno desse primeiro momento, em 18 de setembro, o exército prussiano já ataca Paris para impor condições à França e a esse governo assim chamado Provisório de Defesa Nacional. As camadas populares, como eu disse, então, conclamam a guerra revolucionária e essas camadas
muito marcadas por representantes das câmaras distritais de Paris e dos batalhões da Guarda Nacional, mais as massas enfurecidas, as camadas populares. 29 de outubro, dá-se uma primeira tentativa insurrecional, antes mesmo da Comuna. 29 de outubro de 1870, uma primeira tentativa insurrecional. E um primeiro combate entre as forças governistas, as forças do Exército e a Guarda Nacional, que já passa a se construir como o povo em armas. Prossegue a ofensiva prussiana. Em 5 e 6 de janeiro, Paris é bombardeada. Olha em que condições os nossos camaradas proclamam a Comuna em março. Não é à toa que Marx vai dizer, em setembro de 1870, que, dadas essas condições, ainda não tinha esse bombardeio de outubro nem o de janeiro, que a deflagração de uma revolução em Paris, naquelas condições, seria uma loucura desesperada, nas palavras de Marx. Seria uma loucura desesperada. É bom que se diga que depois de Marx, na sua grandeza, reconhecendo a grandeza do ato heróico da Comuna de Paris, o seu desenvolvimento e a forma política, enfim, encontrada, o assalto ao céu, Marx depois vai matizar essa análise. Mas, em 5 de janeiro, Paris é bombardeada e Versalhes é ocupada pelo exército alemão, que ali proclama, em 18 de janeiro, a unificação da Alemanha. Nada mais vergonhoso. Sob as barbas das classes dominantes francesas. Bismarck é nomeado chanceler. E aí que o governo francês assina o armistício, prevendo as eleições em fevereiro. O segundo momento desses 3 blocos vai das eleições para a Assembleia Nacional de fevereiro de 71 até a proclamação da Comuna em março, 18 de março de 71. Daí nós temos a composição da Assembleia Nacional, que eu já mencionei para vocês, e aí que se dá já a composição de um duplo poder entre fevereiro e março, um duplo poder, um que está em Paris com os insurretos, ainda não proclamando a Comuna, e uma outra Paris das classes dominantes e Versalhes. Terceiro momento vai da proclamação da Comuna em 18 de março até a derrota da Comuna em 28 de maio, com a ocupação das tropas governistas de Thiers, nesses 72 dias épicos que foram a Comuna. Entre 8 e 18 de março, é bom que se diga, o governo tenta diversas vezes desarmar Paris, atacando a cidade com frequência. Tocaias noturnas, emboscadas, sequestros de revolucionários, forças oficiais do Exército. Neste período, como eu disse, o governo foge e se instala definitivamente em Versalhes. Além das ofensivas militares, por parte do poder instalado em Versalhes, além das ofensivas militares, a Assembleia Nacional suspende o soldo da Guarda Nacional, por razões óbvias. A ideia era desmobilizá-la, né? A Guarda Nacional é o alvo principal porque ela representa o povo em armas. E é importante dizer que a Guarda Nacional, nesse processo, um processo histórico em que dias, semanas, contam-se anos e décadas, né? A Guarda Nacional se proletariza nesse processo. Camadas populares ingressam voluntariamente na Guarda Nacional. E exatamente por essas condições, a partir de 18 de março, exatamente por essas condições, apesar da adversidade, da loucura desesperada, se proclamar uma revolução em condições
tão adversas, exatamente pela posição que a Guarda Nacional assumiu, o povo em armas, é que se pôde avançar. A Guarda Nacional incorporou características de organização do movimento operário. Então, ela passa a ter características próprias da organização de baixo para cima, democráticas, com o exercício da democracia direta. Exatamente por isso foi possível implementar medidas tão avançadas quanto estas que eu vou resumidamente apontar. Importante lembrar o seguinte, que todas e todos devem saber. A Internacional não tinha hegemonia no interior das forças revolucionárias. Entre os 66 membros eleitos, 85, 19 saíram por razões diversas. Os 66 que restaram, só 17 eram membros da AIT. E lembra que a AIT é um compósito diferenciado. Então, não pense que esses 17 são 17 marxistas. Atenção. Beleza? Nós estamos falando de 17 entre 66. Um quarto. As outras forças têm independentes que se proclamam revolucionários, mas não organizados ou pouco organizados. Nós temos 9 blanquistas, inclusive Blanqui passando por Paris e participando, já o idoso Blanqui, o imortal Blanqui, que está na Revolução de 1830, está na Revolução de 48, 49 e vai estar na Comuna, já velhinho, na Comuna de Paris de 1871. 9 blanquistas, então segmentos jacobinistas, né, do neo-jacobinismo, e 40, 30 e poucas forças socialistas, republicanas, as mais diversas. Republicanos progressistas, socialistas moderados, com uma predominância, uma forte presença de prudonianos. Forte presença de prudonianos. Aliás, o espírito de Proudhon pairando, apesar da miséria da filosofia. O Marx achava que ia fulminar e acabar com o prudonismo, mas Proudhon morreu e os neoprudonianos tiveram importância, participaram, tiveram influência. Nessas condições, foi possível avançar com o sufrágio universal, elegibilidade, revogabilidade de todos os cargos públicos. Imagine isso no Brasil, inclusive no judiciário. Inclusive no judiciário. Nossa, é um sonho imaginar, um sonho que nós vamos viver. Não sei se ainda é na nossa vida, mas que a classe trabalhadora brasileira vai conquistar. Fim da separação dos poderes e fim da instância parlamentar separada da instância executiva, fim da separação dos poderes, que é próprio da separação da organização dos poderes burgueses, supressão do exército regular e da polícia e constituição do exército popular voluntário, coletivização das empresas abandonadas que passam a sofrer o controle social dos trabalhadores e das trabalhadoras, garantia de condições de trabalho avançadas, seguro social, aposentadoria, saúde, uniformização dos salários, fim do trabalho noturno, redução da jornada de trabalho. Educação pública, gratuita, laica e universal. Separação do Estado e da Igreja, inteira laicização, incluindo expropriação dos bens clericais. Como em 72 dias, evidentemente que Marx vai se render à glória da Comuna de Paris, com todas as dificuldades, adversidades, com todas as diferenças internas da formação das vanguardas que encabeçavam a Comuna de Paris. A Comuna de Paris conseguiu feitos gloriosos. Se vocês lerem, certamente já leram, ou se vocês relerem A Guerra Civil na França, vocês vão ver que há basicamente 2 momentos na Guerra Civil na França. Um momento mais histórico descritivo, em que Marx vai recuperar eventos fundamentais, personagens fundamentais da Guerra Civil, e um momento mais teórico, crítico,
né, de balanço teórico crítico, e aí que Marx vai, pensando lá na loucura desesperada que se fez real, é que Marx vai fazer o balanço, tentando identificar aquilo que da comuna pode se retirar como lição, aquilo que pode ter validez universal, transhistórica, ainda que sempre em condições concretas, histórico-nacionais, muito particulares. A comuna superou, e aí já da análise do Marx, a comuna superou em forma e conteúdo o Estado burguês. Superou a dicotomia, até então não resolvida, e que é objeto de calorosos debates nos segmentos proletários, nas tendências do movimento proletário, a dicotomia entre governantes e governados. E vai instituir a administração das coisas, de baixo para cima, combinando formas representativas revogáveis com controle popular, temporárias, com democracia direta. A administração das coisas, que é uma expressão que depois ele vai usar na crítica ao programa de Gotha, novamente, e que tem aí alguma inspiração nos Saint-Simonianos e Saint-Simon, que falava da administração das coisas, a abolição do Estado e a instauração de um governo em que se administra as coisas pelos próprios homens, pelas próprias mulheres. A instauração do autogoverno dos produtores para os produtores. A cisão entre o ser público, cidadão abstrato, a superação da cisão entre o ser público, cidadão abstrato, e o ser privado, o indivíduo burguês possessivo. Superação, questão que Marx já coloca lá, o jovem Marx, na introdução à crítica da filosofia do direito, lá em 1843, onde está claro lá que é preciso criar as condições para superar um Estado, que é um instrumento de classe particular, mas que se apresenta como um órgão universal. É preciso superar um instrumento de classe particular, de dominação de classe particular, que se apresenta como um órgão universal. Aboliu a contradição entre Estado e sociedade civil. Foi, enfim, a forma política encontrada. Eu acho que eu tenho 5 ou 10 minutos, não é isso? Por favor. Tá. Bom, certamente a experiência da comuna não deve ser tomada como um modelo. Né? Quem está atrás de modelo, eu acho que deve pensar seriamente se nós podemos importar modelos para processos revolucionários particulares. A análise que Marx faz da guerra civil na França é uma análise de uma situação concreta, é uma análise concreta de uma situação concreta. É uma análise que, sem previsões, porque aquilo ali não estava previsto, a AIT, a Internacional, não estava pedindo a revolução e o comunismo, a revolução proletária na França. Aliás, as calúnias, as infâmias que depois da derrota da Comuna prosseguiram contra os comunards, aqueles que sobreviveram, e contra Marx, que assumiu a autoria, mesmo sendo uma mensagem da AIT, da Internacional, assumia a autoria da mensagem que está na Guerra Civil na França, em que ele acusa a covardia das classes dominantes, e que ele acusa os membros das classes dominantes que se voltaram contra o seu próprio povo e promoveram um massacre histórico. Marx deixa muito claro que trata-se de uma análise concreta de uma situação concreta que pode nos colocar elementos importantes de uma forma política, enfim, encontrada, que trata a questão da dualidade de poderes, que trata a questão das formas democráticas
que depois o Engels, em 1891, num prefácio a uma edição inglesa da Guerra Civil na França, o Engels vai dizer: trata-se da ditadura do proletariado. Ou, como gostaria Lenin, a democracia, a ditadura democrático-revolucionária do proletariado. A centralidade da questão democrática proletária, da democracia real dos trabalhadores e as formas políticas encontradas. A Comuna de Paris foi derrotada na Semana Sangrenta, de 21 a 28 de maio. Fontes históricas as mais diversas contam 30 mil mortos, 4 mil em combate, mais de 20 mil fuzilados sumariamente, 40 mil presos, 90 condenados à morte, 4 mil deportados. Entre mortos, presos e fugitivos sobreviventes, a Comuna envolveu cerca de 100 mil parisienses, um pouco mais de 5% da sua população. Eu gostaria de terminar que entre esses sobreviventes, tem um que todo mundo conhece, que se chama Eugène Pottier, que é o nosso autor da letra do hino da Internacional. Ele fez um hino da Comuna também, já tendo sobrevivido, já fora de Paris. E eu fiz aqui uma tradução livre, que eu já peço que me dê um desconto, dessa poesia. É uma poesia de Eugène Pottier, que diz assim, intitulada Ela Não Está Morta. Ela foi atacada como numa caça, com metralhadoras, e rolou com sua bandeira num solo argiloso. E a turfa dos carrascos acreditam que são os mais fortes. Mas tudo isso não nos impede de dizer que a Comuna não está morta. Tudo isso não nos impede de dizer que a Comuna não está morta. Como ceifeiros pastando em um campo, como ceifam maçãs, os versalheses assassinos massacraram uns 100 mil homens e foram 100 mil assassinados. Mas veja, vale a pena. Vimos Varlin, Florence, Duval, Millier, Ferrer, Rigaud, o cemitério. Eles pensaram que cortaram seus braços e esvaziaram sua horta. Eles agiram como bandidos, contando com o silêncio. Acabaram com os feridos em suas camas, e o sangue, inundando os lençóis, escorreu por debaixo da porta. Jornalistas aliados da polícia, comerciantes caluniosos, derramaram suas ondas de vergonha em valas comuns. Eles eram estúpidos e nós éramos uma massa orgulhosa, o que prova em qualquer caso que a Comuna não está morta, o que em qualquer caso prova que a Comuna não está morta. Em suma, tudo isso prova para todos os lutadores e lutadoras que podem gritar viva a Comuna. Isso prova a todos os traidores que se sentirão em um maldito lugar que a Comuna não está morta. Eles vão se sentir pequenos em nome de Deus, porque a Comuna não está morta. É isso, camaradas. Muito obrigado.